uma palavra, eu não diria que isso é uma palavra ou uma série de mensagens como eu gosto de ministrar aqui. Eu gosto de ministrar com séries de palavras, mas eu diria que essas palavras desses dias é uma reflexão e um reposicionamento da igreja. Diga assim, reflexão e um reposicionamento da igreja. Eu fico pensando, irmãos, quando eu leio a Bíblia, e quando você lê a Bíblia, você deve pensar também, o quanto nós, como igreja, estamos longe da igreja da Bíblia. Estamos distantes disso, irmãos. Quando nós olhamos para a realidade da igreja de hoje, irmãos, se você olhar com atenção, você vai ver que a igreja de hoje ela não parece nem um pouco com a igreja primitiva. Com a igreja que Cristo iniciou. Com a igreja que o Espírito Santo veio em Pentecoste e empoderou aqueles homens para serem igreja. Agora, irmão, sabe, às vezes a gente vê muita gente assim, como é que eu vou acreditar em igreja? Como é que eu vou... Olha tanta bobagem que a gente vê por aí, como que a gente vê na internet, escândalos que acontecem. Hoje as pessoas não confiam mais em pastor, hoje as pessoas não acreditam mais em palavra profética. Por quê, irmãos? Não é culpa das pessoas. A culpa das pessoas são outras. Mas é culpa, irmãos, de uma igreja que está oferecendo. De uma igreja que está sendo colocada. E não é hoje isso. Irmãos, nós estamos com 2000 anos de igreja. Você acha quantas reformas a igreja já passou? Se você vai ver as cartas no Apocalipse, as cartas que foram escritas às igrejas, pouco tempo, irmãos, acho que se eu não me engano, 70 anos. Se eu não me engano, 70 anos depois da morte de Jesus, a igreja, ou melhor, do nascimento de Jesus, sei lá qual é a data. Depois vocês lembrem, depois você fala para mim, quantos anos foi escrita a carta, pastor João? Para dar essa informação. A igreja recebeu muita reprovação de Jesus, é o que ele manda escrever. Tenho contra ti, porém, algo, que abandonastes o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, lê lá, Apocalipse, no comecinho. Eu fico imaginando se Jesus levasse alguém realmente hoje para uma circunstância igual foi levado o apóstolo João, o que ele iria escrever para a igreja dos dias de hoje? É pastor que amaldiçoa, é pastor que faz campanha que você tem que dar dinheiro, é pessoa que profetiza e não está profetizando nada, é profecia que não vem de Deus. E qual que é nossa culpa como povo? Dar ibope para essas coisas. Fazer plateia para esse tipo de escarnecedor. Às vezes nós, como igreja, eu me coloco sentado aí junto com você, eu vejo a igreja fazendo plateia para esse tipo de pessoa, que quer correr atrás de pessoa que revela RG, de pessoa que vai profetizar, de pessoa que fala assim, eis que te digo, xaramaná, maná, maná, maná. Eu já vi gente profetizando para casado que Deus ia preparar uma esposa para ele, gente. Uma vez minha filha estava num momento, numa adoração, num culto de jovens, e nós estamos, graças a Deus, a gente vive uma família, é de verdade o que vocês veem. E aí, irmãos,
A pessoa, Deus manda dizer que Ele está indo lá na sua casa agora, e está restaurando o casamento do seu pai, e está restaurando sua família. Você sabe quem eu sou? Aí a pessoa ficou olhando, você sabe quem eu sou? Você sabe quem é meu pai? Isso é bom ouvir, sabe, pastor João? Porque ela sabe quem é o pai dela. Você sabe quem é meu pai? Você sabe quem que é minha mãe? Você está falando isso? Ainda bem que minha filha fez isso. Então, nós precisamos nos atentar. Deus te trouxe aqui e Deus tem te levantado para você ser a igreja dele. Deus tem nos levantado para ser a igreja dele. E nós vamos entender hoje o que é ser igreja. Ser igreja, irmãos, não é ter uma vida melhor, é ser alguém melhor. Me tornar igreja não é eu ter uma vida melhor. É eu ser uma pessoa melhor. Porque não adianta eu ter uma pessoa melhor, ter uma vida melhor, se eu continuar a ser a mesma pessoa. Por quê? Porque Deus, o que Ele faz comigo? Ele pega a minha vida e me transforma em sal. Só que o sal dentro do saleiro não tem valor. Aí a gente, como igreja, irmãos, eu vejo pessoas viciadas em igreja. Você já viu esse tipo de pessoa, pastor? Elas são igrejeiras. Tem pessoa que só sabe, você vai conversar com a pessoa, não, porque o pastor de não sei aonde, não, porque não sei o quê, porque você vai ver a pessoa está aprendendo, aí ela já pensa, não, porque tem um monte de gente pregando. Pense em você, para de pensar nos outros. Para de pensar na outra igreja, no outro crente, no pastor que te machucou, no pastor que não foi correto. Não, pense em você. Quem é você? Não é quem é o outro, é quem é você. Quem você está se tornando, quem eu estou me tornando. Isso é ser igreja. Porque nós queremos ter uma vida melhor, mas nós não queremos ser alguém melhor. Então a gente vem para a igreja, olha, eu quero mudar de vida, eu quero ter carro melhor, eu quero ganhar mais, eu quero enriquecer, eu quero ter isso, eu quero ter o cabelo daquela, eu quero ter o celular igual aquele, eu sei que Deus é um Deus poderoso que prospera, então eu vou servir esse Deus, porque esse Deus vai mudar a minha vida. Irmão, você acredita que Ele faz isso sim? Mas esse nunca pode ser um motivo de nós buscarmos a Deus. E Jesus, você sabe que tem um momento que Ele repreende o povo em relação a isso? Tem uma passagem que Jesus diz assim, vocês estão andando atrás de mim por causa dos sinais que eu tenho feito, por causa dos milagres, por causa dos pães que eu tenho multiplicado, não por causa de mim. E sabe, irmãos, quando eu olho para o cenário da igreja atual, eu vejo essa igreja. Essa igreja que fica pulando de galho em galho, procurando um lugar aonde ela vai ser mais abençoada. Aonde o ego dela vai ser mais acariciado. Aonde, irmãos, a gente entra numa igreja, a gente é a mesma coisa que entrar num restaurante. Não gostei dessa comida. Não gostei desse pastor. Não gostei desse louvor. Não gostei do tecladista. Vocês gostam do tecladista? Ô, glória. A mulher dele, se não gostar também, né, irmão? Vacila não, viu? Que nem dessa vai ouvir um sim. Aí sabe, posso te falar uma coisa, irmãos? A gente não está fazendo igreja para a gente. Nós estamos fazendo uma igreja para Cristo. Somos
uma igreja para Cristo. Nós não preparamos um louvor aqui para você. Nós preparamos um louvor aqui para Jesus. E você não vem aqui para ver o louvor. Você vem aqui para louvar a Deus. Esse o entendimento de igreja. Mas é duro ouvir a verdade, mas é a verdade. E a verdade, ela precisa ser dita, irmãos. Eu vou falar o que eu falei no domingo. A igreja hoje está lotada de gente frustrada. Não vou falar. Eu não vou falar. Qual é o papel da igreja, irmãos? Hoje eu quero falar sobre o papel da igreja. O papel da igreja é amar. O abençoado aí não deixou eu escutar direito. O papel da igreja é amar. 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 Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 13, versículo 34. O papel da igreja é expressar, por meio das nossas vidas, o amor de Jesus para as pessoas. Vou repetir. O papel da igreja é expressar, por meio das nossas próprias vidas, o amor de Jesus pelas pessoas. João 13, versículo 34 diz assim: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Irmãos, Jesus aqui ele já está preparando o pessoal para a sua morte. Ele já está preparando aqui os seus discípulos. E ele diz assim: olha, agora deixa eu falar uma coisa para vocês, um novo mandamento eu dou. Enquanto Jesus andava com aqueles homens, Pedro, Mateus, e esses homens que eram chamados discípulos, o que Jesus estava fazendo? Discipulando. E o que é discipular? É preparar para o serviço. O verdadeiro discipulado prepara o homem para o serviço de Cristo. Esse é o verdadeiro discipulado, onde prepara homens e mulheres para exercer o ministério de Cristo. E Jesus estava ali e ele falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um novo mandamento eu dou para vocês. Qual é esse mandamento? Amem uns aos outros. Tá, mas qual é o padrão de amor? Qual é o padrão de amor? Assim como eu vos amei, ame uns aos outros. Então o padrão de amor que nós temos que exercer no mundo que o Senhor nos colocou é o padrão do amor de Cristo pelas pessoas. Então preste atenção, Deus nos convidou para derramar sobre as pessoas o amor que Ele derramou em nós. O convite é: venha, receba o meu amor e também ame. Irmãos, e nós precisamos receber isso para nós. Nós precisamos receber, nós estamos aqui na igreja. Irmãos, escute uma coisa, Deus te alcançou com o propósito de alcançar alguém. Deus não te alcançou para fazer da sua vida melhor. Deus nos alcançou
para nos transformar e levar esse amor a outras pessoas. Ou seja, Ele nos chamou para sermos pessoas melhor, a imagem e semelhança de Deus. O ministério que nós temos na nossa vida, irmãos, é muito poderoso. Que ministério é esse? Que é o ministério de ser chamado cristão. Ou seja, de ser Cristo na face da terra. Não há outro, irmãos. E aí a gente poderia abrir várias abas aqui, mas não é a ideia agora. Que quem ama não fala mal, quem ama não fofoca, quem ama não prejudica, quem ama não mente, quem ama não engana. Mas não é esse o foco. Quem ama não trama mal contra os outros, mas não é esse o foco. Irmãos, e amar uns aos outros não é romantizar o evangelho. Não é evangelho romantizado. Ai, o evangelho... Não. Não é o evangelho cuti-cuti. Não é o evangelho... Oi, lindos! Não é isso. Não é. Sabe por quê? Porque tem pessoas que, em nome de achar que o negócio tem que ficar cuti-cuti, falam, eu não consigo amar. Eu não sou assim. E a verdade, irmãos, que a gente não tem que ser assim nem assado. Não é nem um extremo nem outro. A gente tem que ser temperado. Mas eu queria que você hoje, nessa quinta-feira, e eu louvo a Deus por vocês estarem aqui num feriadão como esse. Parabéns para você que é trabalhador. Parabéns para você. Pensei que vocês iam puxar uma palma junto comigo, só eu fiquei assim. Obrigado. Mas, irmãos, nós precisamos entender isso, nós precisamos nos reposicionar nisso, nós precisamos refletir sobre isso. Que Deus te ganhou para te fazer alguém. Ele quer que você seja alguém melhor. Alguém que ama, alguém que reflete o amor de Cristo. Sabe, irmãos, quando Jesus te alcançou, é como se Ele tivesse olhado para o lugar onde você vive e falado assim, eu preciso de um Cristo lá. Então eu vou salvar o Gustavo. E o Gustavo vai ser esse Cristo lá. Eu vou salvar a Ana e essa Ana vai ser Cristo lá. Quem está me entendendo? E não é sobre romantizar, irmãos, o evangelho, é sobre cumprir um chamado. Nós não vamos romantizar o evangelho, mas nós vamos cumprir um chamado. Qual é o chamado? Ame uns aos outros. Qual o padrão? Como eu amei vocês. Então eu queria, irmãos, em nome de Jesus, que você pudesse, nessa noite, abrir o seu coração para receber essa palavra e deixar Jesus trabalhar no seu coração. Ou melhor, se permita ser tocado por Jesus nessa noite. Ele diz que, a palavra diz que é Ele quem tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. É Ele quem faz isso. Então, irmãos, nós não podemos, nós aprendemos no domingo, que viver igreja é viver comunidade. É ser um povo. Então não tem como eu ser igreja e continuar pleiteando coisas egoístas, centralizadoras, egocentristas. Pensando em mim, se você está vindo na igreja só pensando em você, meu irmão, sinto em te dizer, minha irmã, sinto em te dizer, não vai mudar nada.
A verdade, irmãos, é que nós precisamos nos render a Jesus e dizer verdadeiramente: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Como ouvirão se não há quem pregue? Não está falando de pregar no altar da igreja. É pregar onde a gente vive, é pregar com a nossa vida. Precisamos ter coragem de vestir uma camiseta escrito: eu sou a Bíblia que os outros leem. Você tem coragem hoje de andar com uma camiseta escrita assim: eu sou a Bíblia que você precisa ler. Olhe para a minha vida que você vai ver a Bíblia. Misericórdia de nós. Então, irmãos, nós precisamos entender: o amor de Jesus não era um amor romântico, era um amor de resgate. Escute, o amor de Jesus não era um amor romântico, era um amor de resgate. O que era isso? Ele dava a vida pelos seus amigos. O que é um amor de resgate? Irmãos, quando você vai resgatar uma pessoa, você não diz só palavras, você tira ele de lá. Você não chega num lugar e fala: vamos imaginar um cachorrinho. O Rodrigo resgatou esses dias um papagaio que não fala, uma maritaca. Ô maritaca, tudo bem? Vim te resgatar. Não, você tira ela de lá. Você vai morrer se você ficar aí. Mas você não precisava fazer isso, mas eu te amo. Cristo faria isso por você. Então, irmãos, o nosso papel não é romantizar o amor de Jesus, mas é ter esse amor de resgate. Nós vamos encontrar pessoas no meio do caminho que nós não podemos deixar elas aonde elas estão, porque elas vão morrer lá. Você está entendendo isso? Porque o evangelho não é sobre mim, é sobre os outros. Porque sobre mim já aconteceu. Eu já fui resgatado. Eu tenho pavor, irmãos, desses louvores que falam assim: cura-me, cura-me, cura. Que cura, meu irmão, pelo amor de Deus, vai ficar pedindo cura até quando? Nós fomos curados para curar. Tem ferida que só vai ser curada no exercício do ministério. Esse é o grande mistério. A cura que às vezes eu preciso é levar a cura para os outros. Por quê, irmãos? Porque enquanto a gente ficar olhando para as nossas feridas, a gente não vai ter tempo de olhar para as pessoas. Mas eu. Se você tirar um pouco os olhos de você, talvez você vai ver que você está bem pra caramba. Desculpa o termo, me perdoa. Por quê, irmãos? Porque a gente valoriza o negativo e desvaloriza o que é positivo na nossa vida. Falamos isso no discipulado ontem aqui. Aquilo que é ruim, minha vida está uma porcaria. Eu garanto para você, se você olhar ao seu redor, você vai ver que a sua vida não está uma porcaria. Isso é o ângulo que você está vendo. Mas talvez se você tirar os olhos de si e colocar os seus olhos no Senhor, você vai ver que Deus tem cuidado de você todos esses dias. Todos esses dias. Então o amor de Cristo não é um amor romântico. É um amor de resgate. E o amor de resgate muitas vezes vai apontar o dedo para a gente e vai falar assim: se você continuar aí, você vai morrer, o que você está fazendo é errado. A vida que você está levando não é certo. Jesus tem algo melhor para a sua vida. Sai daí. Isso é amar, irmãos. Amar não é chegar lá: vem cá. Lindo. Não.
Amar é muito mais que isso. É isso quando for necessário também. É oferecer ombro para as pessoas chorar quando for necessário também. Você já parou para pensar, irmão? Todo mundo quer ombro para chorar. Mas ninguém quer ser ombro para chorar. Ninguém quer ser ombro para chorar. Todo mundo quer um ouvido para falar, mas não quer ser ouvido para ouvir. Precisamos ser menos julgadores. Irmãos, às vezes as pessoas querem só falar, ela não quer ser julgada. Sabe que coisa mais chata do mundo? É você querer desabafar com alguém, e aí você termina de desabafar, a pessoa vai e fala um monte de nhaca para você. Eu não queria ouvir isso. Mas você tinha que ouvir, mas eu não queria ouvir, eu só queria desabafar. Mas desabafa aí, já desabafei também. Quem está me entendendo? Essa palavra faz sentido para você, irmãos? Abra sua Bíblia comigo. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. Escute. O amor é o maior dos dons. O amor é o maior dos dons. A pessoa quer ter dom de profetizar, dom de falar em línguas, dom disso, dom daquilo, dom de tocar, dom de falar mentira, mas não quer o dom de amar. Tem gente que tem o dom de falar mentira. Mas é pecado, vai para o inferno, não é de Deus não. Diz assim as Escrituras, a partir do versículo 1, de 1 Coríntios, capítulo 13. E se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Tem que ser do meu jeito. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom de profecia revela apenas uma parte do todo. Está tão banalizado isso, irmãos. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo o que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. Esse é o tipo de palavra que não precisa de pregação, irmãos. O problema é que nós queremos padronizar o amor de Deus. Nós não queremos nos submeter a esse amor de forma integral. Eu falo, não, Deus ama, mas não é desse jeito aí. Não, é desse jeito que está escrito aqui.
Não tem outro jeito, é desse jeito. Agora, irmãos, nós somos bons em receber amor. E nós somos fracos em amar. Irmãos, e nós somos um povo, é isso que nós precisamos entender. O tema hoje é a igreja, continua sendo a igreja. E que igreja nós somos? Que igreja nós somos? Que igreja Jarinu enxerga em nós? Eu não quero falar agora de outras igrejas, eu quero falar da Somos Igreja. Quando a prefeitura olha para nós, que tipo de igreja eles enxergam em nós? Quando a sociedade de Jarinu olha para Somos, o que elas enxergam na Somos? E quando eu falo somos, irmão, não estou falando esse prédio aqui na frente. Eu estou falando somos você. Somos você. Somos você. Somos você. Somos você. Porque você já viu quando alguém faz uma bobagem? Você sabe o que as pessoas falam? É aquela pessoa que vai lá na Somos. Um dia a Andresa estava num lugar. E na época da campanha, todo candidato vem na Igreja da Paz do Senhor, né? E entre os que vieram, veio um. E não sei por qual motivo, não sei se saiu foto dele, não sei se ele falou para alguém, eu não sei. Mas esse cara virou da Somos. E não é o Renan não, tá, irmãos? O Renan realmente vem aqui. E aí um dia a Andresa estava num determinado lugar, que não importa qual que é, falou assim, então, sabe aquele vereador que vai na sua igreja? Aquele vereador que é da Somos? É, então. Ele está fazendo isso, isso e isso. A Andresa falou assim, quem? Fala o nome. Tal fulano falou assim, essa pessoa é da Somos? Foi uma vez, pedi voto. Nem subiu aqui, graças a Deus a gente não dá altar para pedir voto. A gente só dá altar para honrar quem tem que honrar. E aí, irmãos, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Não tenta descobrir quem é, não, irmãos. Minha boca é um túmbalo. Os mais novos não sabem o que é isso. Só quem assistiu para ser nossa das antigas mesmo sabe disso. Mas sabe o que acontece, irmãos? É sobre isso. O que a sociedade pensa de nós? O que a sociedade olha para nós e vê? É isso o que importa. O que realmente importa é isso, não é mais nada. E aí, irmãos, entra... Qual é o nosso papel nessa sociedade? É ser abençoado, pastor. É dar testemunho que eu troquei de carro, é dar testemunho que eu troquei de casa, é dar testemunho que eu comecei a ganhar mais. É isso mesmo? Você jura que você acha que é isso o evangelho? Não, irmãos, o evangelho está lá, João Batista pregando. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que enganava não engane mais. Aquele que tem duas túnicas, reparta que tem com quem não tem. Isso é o evangelho, irmãos. E isso é amar. É amar, eu roubava. Agora eu não roubo mais. Por quê? Como isso é amor? Eu não prejudico mais ninguém, porque agora eu amo aquela pessoa. Ah, pastor, mas eu não roubo. Não. Você entra na empresa, você trabalha às 8 horas, bonitinho, não dá aquela morcegada no banheiro. Se o cliente compra abacaxi, você entrega abacaxi, você não entrega meio abacaxi e meio mamão não, né? Você não leva a folha de sulfite da empresa que você trabalha embora não, né?
Ah, tem um monte lá mesmo. É roubo, irmão. Sabia? Antigamente, eu vou confessar um pecado aqui. Tinha o mercado Russe. Quem lembra do Russe em Campo Limpo? Tinha em Jundiaí, tinha um monte também. Mas eu sempre tive a mania. Não é que eu roubava, eu tinha mania. Mas até o dia que eu descobri que isso era um roubo. Eu tinha mania de estar lá no hortifruti, pegava lá uma ameixa, eu gosto muito de ameixa, saia comendo ameixa. Sabe aquela uvinha que você faz também, você já fez. Eu fiquei imaginando, irmão, no dia que eu aprendi isso, alguém passando na frente de uma obra que eu estou trabalhando, pegando um punhado de mão do nosso parafuso, enfiando no bolso e indo embora. O que eu ia falar? Esse parafuso aí é meu, rapaz. Alguém passando na frente de uma obra minha, pegando uma placa. Tinha um monte lá mesmo. A gente dá risada, né? Então, quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem enganava não engane mais. Então, irmãos, isso é amar. Isso também faz parte de amar. Precisamos buscar urgentemente o maior dos dons, amor. Então, quando a pessoa, quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, as pessoas olharem para a igreja e falam assim, não, pode ir lá, porque lá é diferente. Pode ir lá, porque lá as pessoas vão te dar um destino. Por quê? Porque é um povo, é uma colônia, é uma comunidade que cresce numa cidade. Uma comunidade de pessoas que vivem de forma diferente. Uma comunidade de pessoas que não falam mal um do outro. Por quê? Porque ela ama. Então como que ela vai falar mal de quem ela ama? Ela não deseja que a outra se ferre. Ela não se alegra na derrota dos outros. Ela não deseja a derrota dos outros, nem do ímpio, nem de quem não conhece a palavra. Oh, irmãos, é triste saber que existem pessoas que querem o mal das outras. Vou mudar. É triste saber que tem crente que quer ver o mal dos outros. E aí a gente fala, eu sou evangélico. É triste, irmãos, mas eu estou disposto a fazer parte de uma comunidade, ainda que sejam poucos. Mas que seja esse povo que representa. Mas a verdade é que nós podemos ser muitos. Porque nós não precisamos de nada que não venha das mãos de Deus. Nós não precisamos de nada que não venha pelas mãos de Deus. Você não precisa de nada que não venha pelas mãos de Deus. O que eu preciso, o que você precisa, está nas mãos de Deus. Então renunciar o que não está na mão de Deus, libera sobre a minha vida o que está na mão de Deus. E isso é ser um povo de Deus. Porque, irmãos, me desculpe, eu tenho meu lado pentecostal. Mas a igreja não está cheia de línguas estranhas, está cheia de gente estranha. Que fala língua estranha e tem um comportamento muito estranho. Que não condiz com as escrituras. Quem está me entendendo diz um amém. Pastor, mas isso é o quê? Uma chamada de atenção? Não, irmão, isso é uma exposição para uma reflexão. E para um reposicionamento da igreja.
Quem você vai querer ser daqui 10 anos? Um influencer? Que tipo de influencer? Que mostra o corpo ou que mostra a Bíblia? Que mostra suas conquistas ou que mostra o quanto você morreu por amor de Cristo? Que tipo de influencer você quer ser? Atenção, jovens, por favor, cuidado com esses influencers que tem por aí. Tem um monte de influencer que aluga carro, posta foto, faz dirigindo e você fala, nossa, olha o carro que o MC não sei da quanta tem. Tem nada, irmão. Então, nós precisamos pensar, irmãos, e buscar o maior dos dons. Amar as pessoas é o que Jesus espera de nós. Então, nós precisamos ser um povo diferente, que olha para as pessoas com outra perspectiva. Ela pode mudar. Eu posso tirar ela daquela situação. Ela não precisa ficar daquele jeito. Ela merece uma chance. Aliás, ela merece 2 chances. Aliás, ela merece 3 chances. Aliás, ela merece 70 chances. Não, ela merece 70 vezes 7. Porque se é para eu amar como Jesus amou, não tem outra história, irmãos. Escute. Amar não é consentir com o erro das pessoas, é conduzi-las ao arrependimento. Amar não é chegar, o cuticute continua assim que Jesus te ama. Não, amar é chegar, cara, você já não merecia mais, mas eu vou te ajudar a sair desse buraco. Tem uma vida melhor, você precisa se arrepender. Mas ele foi, ele saiu, ele se limpou e ele caiu de novo na lama. Graças a Deus que você existe. Graças a Deus que eu existo. Por quê? Porque vai tirar ele de lá de novo. Mas ele vai se sujar. E daí? Qual é um de nós aqui que não coloca a mão na lama de novo todos os dias? Quem de nós não coloca a mão na lama? E tem alguém para ajudar a gente a tirar a mão da lama? Eu tenho um pastor que ele ajuda eu a tirar a mão da lama de novo. E essa é a graça do Evangelho. E esse é o amor que nós temos que expressar pelas pessoas. Não é falar assim, não, deixa ela lá, Jesus ama ela, tchucu. Não, é ir lá. Fala, cara, não é aí que é para você ficar. Você precisa voltar para lá comigo. Porque eu não vivo mais lá. Agora só ama quem não vive mais lá. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Essa é a graça do Evangelho. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Diz assim. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina quem Ele e castiga todo aquele que aceita como filho. Então o que Deus faz com quem ama? Disciplina, corrige, irmãos. Esse é o padrão do amor de Jesus. Então o padrão do amor de Jesus não é consentir com o erro, é corrigir o erro. Se você me ama, você me corrige, não me julga. Se você me ama, você me corrige, não me expõe. Nós temos exposto a nossa própria comunidade, irmãos. Quando você vai falar da vida de alguém para outro alguém, você está expondo aquela pessoa, isso não é amar. E amar é conversar com aquela pessoa, cara, está acontecendo isso mesmo? Se está acontecendo isso mesmo, eu estou aqui para te ajudar. Te tirar daí. Por quê, cara? Porque eu te amo, cara. Mas não parece que você me ama. Mas eu não preciso parecer que te amo, eu só preciso te amar. Amar não é eu dizer, vai ficar tudo bem. Eu falo assim, se você continuar, não vai ficar tudo bem.
Amar não é eu chegar para você e falar, não, fique em paz, olha, vai dar tudo certo. Não, amar é olhar para mim, para você e dizer assim, se você continuar, não vai dar certo. Por quê? Porque esse é o amor de Cristo e esse é o amor que nós precisamos mostrar para o mundo. Tem gente que não vem na igreja, sabe por quê? Fala, quando eu parar de fazer tal coisa eu venho, porque é isso que ele acha da igreja. E aí é pior. Sabe qual que é o pior cenário, Tião? O pior cenário é, por que eu vou na igreja se ele está lá na igreja e faz igual eu? Esse é o pior cenário. Para que eu vou na igreja? Que se ele vai na igreja e ele é pior que eu. Irmãos, esse é o pior dos ódios que a gente poderia oferecer para alguém. Dessa forma, quantas vezes a igreja dos dias de hoje não afasta? Olha o que está acontecendo na internet. Do ECA tendo que proibir um evangélico. Por quê? Porque está envergonhando o evangelho. Mais nada, irmão. E nós precisamos amar, irmão. Julgar menos e amar mais. Porque quando a gente julga, a gente fala, morra aí. Quando a gente ama, a gente fala, sai daí. Nós somos prontos para julgar e tardios para amar. Corrigir é uma das maiores expressões de amor que alguém pode oferecer para o outro. Vou repetir. A correção é uma das maiores expressões de amor que uma pessoa pode oferecer para outra. Por quê? Porque quem corrige ama. Quem corrige, então, para de ficar bravo com quem está te corrigindo. Se ele está te corrigindo é porque ele te ama. E nós vivemos uma geração que não aceita mais correção. Sabe o que as pessoas fazem com os pastores hoje? Amarra as mãos e a boca, a gente não pode falar. Não, hoje não, porque se a gente falar, a pessoa prefere ir para uma igreja que ninguém vai falar nada do pecado dela. Apaga as luzes, fica tudo escuro, ninguém vê ninguém, ninguém conhece ninguém, vai todo mundo embora, ninguém viu ninguém, está tudo certo. Caverna de Adulão. Lembra, pastor Margarete, que a senhora pregou sobre isso? Caverna de Adulão, esconderijo de gente pecadora. É mais cômodo, é mais fácil pregar assim. Tenho nada com a sua vida, ninguém corrige ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém conhece a vida de ninguém. E de verdade, eu não estou afim dessa igreja não. Eu quero comer com você aqui no domingo. Eu quero que você coma com a gente no domingo aqui. Porque é na mesa que a gente conhece um ou outro. Na mesa não dá para a gente esconder, na mesa não tem lugar para máscara. Na mesa não tem lugar para máscara. Agora, quero te fazer uma pergunta. Vale a pena ficar vivendo uma vida inteira de máscara? Problema todo mundo tem, irmão. Eu tenho problemas. Tião tem trabalhado junto com a gente. Esses dias ele falou um negócio diferente, que eu achei bem interessante. Ele falou para mim assim, olha, o pastor Léo, eu não tenho do que falar. Mas o Leonardo tem um monte de coisa para melhorar. Foi isso? É.
Problema todo mundo tem. Para de fugir da mesa porque você tem problema. Vem para a mesa para alguém olhar e falar do seu problema e falar: muda nisso aqui, cara. Melhora isso aqui. Não adianta a gente ter uma igreja e ser uma igreja que se parece mais com uma rodoviária do que com uma igreja. Rodoviária passa muita gente, mas ninguém conhece ninguém. Você vai lá, você desce e vai embora. E a igreja, Deus diz que é chamado casa de oração. Eu posso orar por você. Você pode orar por mim. Casa é lugar onde mora uma família. Será que é tempo das casas de vocês estarem abastadas e a minha casa em ruínas? Ou seja, minha família está quebrada. Minha família está dividida. A gente sai daqui, irmãos, cada um vai para sua casa e ninguém conhece ninguém. Por isso que eu digo que não se parece com a igreja da Bíblia. No domingo nós fizemos um ato aqui, no final do culto, de um abraçar o outro. Irmãos, como foi difícil de desatar isso. Sai do seu lugar, abraça alguém. Sai do seu lugar, abraça alguém. Sai. A gente não... Que dificuldade de fazer isso. Como é difícil a gente sair e abraçar alguém. Aí você vê o marido vira do lado e abraça a esposa. Cara, não era sobre isso. Era sobre você abraçar ele. Sobre eu abraçar ele. Sobre você abraçar ela. Qual é o nome dela? Não sei. Vocês sentam tão pertinho. E todo domingo vocês sentam aqui e ela senta ali. Não é verdade? Estou falando bobagem? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Dói o coração, não dói, irmãos? O meu dói. O irmão, qual que é o seu nome mesmo? Seu? É. Como? Eduardo. Meu é Leonardo. Que vergonha. Eu não sabia seu nome. Eduardo. É? Sua filha entra, ela brinca comigo o culto quando ela vem e eu não sei o seu nome. Não sabia. Eduardo. Eu não estou, irmãos, querendo ser emocionado aqui hoje. De verdade mesmo. Eu estou querendo refletir nesses dias. A gente se reúne nos templos, mas a gente não senta na casa de ninguém mais. A gente não senta mais na mesa com ninguém. Então é para a gente refletir sobre isso. Eu quero finalizar com essa palavra. Quem realmente teve um encontro com Jesus derrama amor. 1 João capítulo 2, versículo 7. Diz assim: amados, não lhe escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou. Cuja verdade ele demonstrou. E vocês também
a demonstrar. Pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma, eu estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Forte. 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 Demais. Irmãos, a gente não pode ficar brincando de ser igreja. Eu quero te encontrar daqui a 1 ano uma pessoa melhor. E eu quero que você me encontre daqui a 1 ano uma pessoa melhor. Não importa se eu vou estar com uma vida melhor ou não. Importa se eu vou ser uma pessoa melhor. Quem está comigo aqui? Então nós precisamos começar a abrir essa Bíblia. Que as nossas vidas para as pessoas lerem. As pessoas vão ver Jesus na sua vida. Jesus espera que as pessoas o vejam nas nossas vidas. Jesus espera que as pessoas vejam Ele mesmo nas nossas vidas. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E o que nós precisamos, irmãos, e eu estou junto com você nisso. Eu estou junto e misturado com você nisso. Nós precisamos refletir e nos reposicionar. A vida passa tão rápido, irmãos. A vida ela passa tão rápido. E o maior legado que vai ficar não é herança, até porque a geração de hoje não deixa herança para ninguém, deixa dívida. O maior legado que nós vamos deixar são os rastros do Evangelho. E os nossos próximos discípulos são os nossos filhos, Pai. Precisamos amá-los. Amar não é dar iPhone, amar é dizer não para o seu filho quando é hora do não. Escute, seu filho não é seu amor, seu filho é seu discípulo. Seu amor é Jesus. Seu amor é sua esposa, o seu esposo. O seu filho é o seu discípulo. O que os nossos filhos vão lembrar não são dos nossos sorrisos. São das nossas correções. É aquilo que você ensinou para ele que vai ficar. Eu falo, irmãos, meu pai fez muita bobagem, mas ele formou dentro de casa 3 trabalhadores. Filhos que arregaçam a manga e vão trabalhar, porque eu sempre vi meu pai acordar cedo e trabalhar. Até hoje ele é assim com 67 anos. Meu pai nunca me chamou de meu amor, mas ele sempre me amou. Nos piores dias da vida dele, eu tenho certeza que ele me amou. Então,
Levar o amor de Cristo não é chamar as pessoas de amor, de lindo. É ensinar aquelas pessoas a viver o que eu vivo. Tem esse agravante. Se coloca de pé em nome de Jesus, vamos orar. O que eu mais gosto na igreja, irmãos, é esse silêncio impactante. Hoje eu estava com uma pessoa à tarde e a gente conversando, ele falou assim, se eu fosse pastor, se a pessoa viesse aconselhar comigo, sabe o que eu ia falar para ela? Você escutou a pregação do domingo? Se não você escutou, não me enche o saco. Às vezes eu acho que Jesus era assim, irmãos. Porque ele estava ensinando os discípulos. Aí quando Jesus fala assim, chegou a minha hora, eu vou ter que morrer. Pedro chegava e fala assim, nem a pau! Ele fala assim, sai daqui, diabo! Você não compreendeu nada. Você não entendeu nada. Já pensou? Mas não é necessário isso. Mas que o melhor amor é a correção. É a correção. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar. E eu gostaria que você orasse hoje, eu não queria que você orasse por você. Eu queria que você orasse pela igreja, corpo de Cristo. E dizer, Senhor, me posiciona nessa igreja. Eu quero ser essa igreja. Feche seus olhos, comece a orar e falar isso com Deus. Pai, nos colocamos aqui diante da Tua presença. E nós, Senhor, nos colocamos e pedimos perdão, ó Pai. Eu peço perdão, Jesus. Eu peço perdão por não ser essa igreja ainda que o Senhor espera. Por não ser essa igreja ainda que o Senhor espera. Mas Deus, eu peço que assim como o Senhor tem aberto os nossos olhos nesses dias, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser essa igreja. Mexe nas estruturas que forem necessárias mexer, Senhor, mas nós queremos ser essa igreja que a sociedade aguarda, que a sociedade espera, que a sociedade espera a manifestação dos seus filhos. Nós queremos ser essa igreja. Eu peço, Pai, que o Senhor levante um povo, ainda que seja 2 ou 3, porque só basta isso, 2 ou 3 reunidos em Teu nome. 2 ou 3 é o suficiente para o Senhor fazer nessa cidade. 2 ou 3 é suficiente para o Senhor fazer nesse bairro da Nova Trieste. 2 ou 3 é suficiente, Pai. Mas eu sei que tem mais. 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 Se você está aqui nessa noite, dá um glória a Deus aí. Quem quer ser essa igreja? Quem quer ser essa igreja? Você quer ser essa igreja, irmão? Levante as suas mãos e diz, eis-me aqui para o Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Ah! Deus, Ele vai fazer nessa cidade muito além do que pensamos. Deus vai fazer algo lindo lá no Campo Largo. Vocês creem? Vocês creem? Deus vai fazer algo lindo lá. Já está fazendo. Ah, meu Deus! Xerebalabassori andalabás.